Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o técnico Thiago Nunes fechou o treino do Corinthians mais uma vez, mas o que eu pude averiguar é que o Ramiro treinou com bola pela primeira vez desde a contusão do dia 30 de janeiro, ou seja, o Ramiro está cada vez mais perto de voltar à equipe do Corinthians. Já o atacante Johnny Gonzalez não treinou hoje mais uma vez e está descartado para a partida do próximo sábado contra o Novo Horizontino. Um jogador que tem ganhado bastante espaço, e meu palpite é que ele será titular contra o Novo Horizontino, é o Janderson. O Janderson, que entrou muito bem na partida contra o Santo André, ele que começou a temporada como titular, vinha jogando bem, inclusive jogando muito bem contra a equipe do Santos. Ao marcar o gol na ocasião, ele acabou sendo expulso por já ter cartão amarelo e comemorar com a torcida na arquibancada. O Janderson, depois dessa expulsão, ele acabou perdendo espaço no Corinthians, mas pelo que ele jogou contra o Santo André e pelo que ele treinou nessa semana, o meu palpite é que ele será titular no jogo do próximo sábado. Mas quem perdeu muito espaço, vem perdendo espaço com o técnico Thiago Nunes, é o Pedrinho. Pedrinho, que lamentavelmente acabou prejudicando a equipe do Corinthians no jogo contra o Guarani na Libertadores, ao ser expulso com 28 minutos do primeiro tempo. Depois o Pedrinho acabou iniciando outras partidas no banco de reservas, e quando ele iniciou a partida como titular contra a equipe do Santo André, o Pedrinho esteve bastante apagado. É claro que naquela ocasião o gramado atrapalhou bastante o rendimento do jogador. Mas o Pedrinho não vem treinando bem. Eu não sei se é por conta do jogo contra o Guarani, quando ele foi expulso, se isso deixou ele bastante chateado, se isso abalou ele emocionalmente. Tem a questão da negociação com o Benfica, que ainda não está no preto no branco, então isso também pode atrapalhar a cabeça do jogador, mas de fato o Pedrinho está longe de ser aquele Pedrinho do ano passado. Inclusive o jornalista Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva.com, acabou fazendo uma reportagem sobre isso, falando que o Thiago Nunes está insatisfeito com o futebol do Pedrinho, e essa reportagem acabou repercutindo lá em Portugal. Não sei não se essa negociação vai para frente. E estou bastante incomodado com uma entrevista que o diretor financeiro do Corinthians, o Matias Romano Ávila, deu ao portal Meu Timão. Ele questionou o bom momento do Flamengo. Abre aspas. O Flamengo tem uma supremacia onde quem ganhou mais nos últimos anos. Nós confirmamos 12 títulos. Eles ainda precisam se confirmar, precisam trilhar um caminho. Tem muitos clubes grandes no futebol brasileiro em boas condições. Nossos concorrentes aqui no futebol paulista, Palmeiras e São Paulo, também estão bem, como o Corinthians. Amanhã um de nós também pode ser campeão brasileiro. Por que não? Acho que é uma falácia. Temos que esperar para ver. Esperar mais 5 anos para ver quem realmente realizou. Fecha aspas. Matias Romano Ávila, você está de brincadeira ao dar uma declaração dessa. Primeiramente, você está dizendo que os concorrentes, como Palmeiras e São Paulo, estão bem como o Corinthians. Desde quando o Corinthians está bem? O Corinthians acabou sendo eliminado na pré-Libertadores, é a lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista. No ano passado, o Corinthians sofreu horrores no Brasileirão. No ano retrasado, quase foi rebaixado. O Corinthians vem sendo mal administrado nos últimos anos, vem numa situação complicadíssima fora e dentro de campo. E você falando isso dos rivais, o Flamengo só nesse ano já ganhou 3 títulos, no ano passado ganhou outros 3. Você falou que em 5 anos, vamos ver, em 2 anos o Flamengo vai bater os títulos que o Corinthians conseguiu na última década. Só para você ter uma ideia da diferença entre Corinthians e Flamengo, uma reportagem que o jornalista Cosmo Rimoli, ele acabou publicando no blog, que eu até fiz umas anotações aqui. O Flamengo em 2013 tinha uma dívida de 700 milhões de reais e uma receita de apenas 208 milhões. O que isso significa? O time estava quebrado. De repente, 6 anos depois, o Flamengo diminuiu essa dívida para 501 milhões de reais e aumentou a sua receita, pasmem, para 857 milhões de reais. O Corinthians, no ano passado, teve uma receita de 454 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo teve 403 milhões de reais a mais de receitas. Como isso é possível? Porque o Flamengo é bem administrado, ao contrário do Corinthians. O Corinthians contratou nos últimos anos mais de 60 e poucos jogadores. E quantos desses jogadores deram certo? Quase nenhum.
O portal Meu Timão, que a semana toda tem feito brilhantes reportagens sobre a situação desses jogadores que são contratados, são emprestados. Hoje, inclusive, uma grande matéria do Rodrigo Vessoni, dizendo que 50 atletas do Corinthians foram emprestados nos últimos anos. Desses 50 jogadores, apenas 5 jogadores voltaram ao Corinthians e conquistaram alguma coisa. Léo Príncipe, Pedro Henrique, Camacho, o Gustavo e o Luca. Os demais ou foram embora do Corinthians, acabaram o contrato jogando por outra equipe, ou acabaram não sendo aproveitados na equipe do Corinthians, tá? O Corinthians tem atualmente, o portal Meu Timão fez também esse brilhante levantamento, o Corinthians tem nada mais, nada menos do que 92 atletas, sem contar o Sub-20, o Sub-17 e o time feminino do Corinthians. 31 jogadores no time principal, 30 jogadores emprestados, com o Corinthians pagando boa parte dos salários desses jogadores. 29 jogadores na equipe Sub-23, uma equipe Sub-23 que ninguém sabe o porquê dessa existência. Ou seja, tá aí a explicação. O Flamengo tem uma receita super alta, diminuiu a sua dívida, e o Corinthians tem uma dívida que ninguém sabe quanto é, só sabe que é o que já superou a marca de R$1 bilhão. Então, Matias Romano Ávila, ao invés de você falar coisas sobre os outros adversários, acabar jogando palavras que não são reais, é bom você, juntamente com os demais membros da diretoria, fazerem alguma coisa para mudar essa situação. O torcedor corintiano não aguenta mais o atual momento financeiro e o atual momento dentro de campo do Corinthians. O Corinthians não conseguiu contratar Michael junto ao Goiás. Por quê? Porque faltou cerca de 3 milhões de euros. Talvez se não tivesse gastado dinheiro em André Luiz, em Marlon, em Thiaguinho, em Davó, talvez o Corinthians tivesse dinheiro para contratar o Michael. Onde está o Michael? Brilhando e arrebentando no Flamengo. O Rony, que o Corinthians também tentou contratar, o Corinthians não tinha dinheiro. E onde está o Rony? Já jogando como titular no Palmeiras, dando assistência em jogo da Libertadores. Portanto, não tem a menor dúvida que hoje o Corinthians está sendo muito mal administrado e por isso vive essa atual situação, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então, por hoje é só, eu volto amanhã, a partir das 19h10, com todas as notícias do Corinthians. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!